Aqui eu vou contar uma história que está disponível, inclusive, na internet, se alguém desejar conferi-la. É o depoimento de um irmão nosso que desencarnou agora este ano ou ano passado. Ele era filho de um espírita conhecido, que era poeta. O nome do pai dele era Euríclides Formiga. Formiga mesmo, Euríclides Formiga. E o filho dele, a quem me refiro agora, é o Miguel Formiga. E num depoimento que está na internet, o Miguel conta a seguinte história. Do lado da mãe. A mãe estava com ele. Ele se formou em agronomia, na juventude, e foi fazer um curso no exterior, se não me engano, na Alemanha ou na Inglaterra, para aperfeiçoar, para ampliar os seus conhecimentos. E naquela época, ele conta que, acho que é na Inglaterra, existia um telefone que tinha um defeito, e que se punha uma moeda, geralmente a moeda correspondia a um tempo de fala, depois você tinha que pôr mais moeda. Então, para conversar no interurbano, imagina Inglaterra com o Brasil, ficava muito caro. Mas naquele telefone, não sei se os brasileiros tinham dado alguma coisa, tinham feito alguma mandinga. Aquele telefone, você punha uma moeda, você falava quanto tempo que ia. Ele não caía a moeda. Então, formava fila de brasileiro para falar com a sua família. Eles falavam 40 minutos, 50 minutos. E ninguém reclamava. Isso tudo ele está contando. Ninguém reclamava que estava muito demorado. Porque todo mundo sabia que quando chegasse a vez dele, ele ia poder falar bastante. E o povo ficava esperando. Então, ele ligava para a mãe dele uma vez por semana. Ficava 50 minutos no telefone. Mãe, tudo bem aí? Aquele negócio, né? Filho saudoso, querendo falar com a mãe num país distante, imagina. Quando não havia celular, não havia internet, não tinha nada disso, era o telefonão mesmo. E aí ele falava assim, mãe, me escreve. Escreve, mãe. Ah, tá bom, eu te escrevo. Ele contando, né, com a mãe do lado. Ela sempre falava que me escreveria, mas nunca escrevia. Nunca escrevia. Aí na semana seguinte, de novo, mais 50 minutos de blá, 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 blá. Mãe, me escreve. Ah, eu prometo, eu te escrevo sim. Nunca escrevia. E isso foi, né, semanas, meses, ele ficou lá um bom tempo. Aí, um belo dia, ela foi à casa do Chico, ela conhecia muito o Chico Xavier. E ela estava com ele, sentado na cama, no quartinho dele, conversando, fulana. Não sei se é Abigail o nome dela. E aí, como é que tá? Como é que tá o Miguel? Aí a mãe fala assim, o Miguel tá muito chato. Por que, minha filha? Está muito chato. Eu falo com ele toda semana, a gente conversa quase uma hora no telefone, ele fica pedindo, me escreve, me escreve, me escreve, me escreve. Por que eu vou escrever? Já falo com ele 50 minutos, uma hora por semana, ele fica querendo que eu escreva. Aí o Chico falou assim para ela, minha filha, escreve sim. E aí ele conta que o Chico abaixou assim, pegou debaixo da cama uma caixa de sapato, com um monte de carta que ele tinha guardada. Falei, sabe o que acontece? Quando eu me sinto muito sozinho, quando eu me sinto muito carente, eu pego uma carta dessa, ponho no meu peito, eu fico sentindo tudo que a pessoa me escreveu, e eu me refaço. Quando você escreve para o teu filho, ou quando você escreve para alguém, é um pedaço seu que a pessoa recebe, não é uma fala, não é uma frase, não são palavras. São vibrações. Aquela pessoa pegou naquele papel. Aquele papel tem ainda talvez o perfume da mão que escreveu. E quando você tem a dificuldade de estar perto, mas você tem aquilo que é uma representação daquela criatura que você gosta, você guarda aquilo como se fosse uma preciosidade. Talvez alguns de vocês tenham na carteira algum bilhetinho,
algum pedaço de papel que você guarda, talvez até plastificado para ele não se romper, de uma pessoa muito querida, que te mandou alguma mensagem boa, que você não quer perder, que você não quer esquecer. Porque aquilo é a pessoa. Mas aquilo não é papel. Aquilo é força. É vibração. É vamos dizer, o combustível para a alma. E então o Chico disse a ela: escreve sim, Abigail. Para ele é muito importante. Conta-nos o Carlos Bacelli, um dos melhores biógrafos do Chico, que toda quarta-feira, Bacelli ia à casa do Chico, ajudar o Chico no catalogar das inúmeras mensagens que Chico tinha recebido ao longo de tantas décadas. Então eles iam abrindo os arquivos, ia escrevendo a data, ia guardando. Eles ficavam horas à noite ali até quase meia-noite, toda quarta-feira, toda semana. E o Bacelli disse: eu ia lá, ficava com o Chico toda quarta-feira, horas. Quando era sexta-feira, eu recebia no correio uma carta do Chico. Uma carta que ele tinha escrito. Onde ele escrevia coisas que nós não havíamos conversado. Nós nunca nos conversávamos ao vivo sobre as coisas que nós nos falávamos por escrito. E então, eu respondia a carta e punha no correio. E toda semana ele recebia uma carta minha e eu recebia uma carta dele. Mas nós nunca falávamos pessoalmente dos assuntos que nós conversávamos na carta. E estas cartas que ele recebeu, ele guarda como uma relíquia daquele que pôs a sua mão naquele papel, escreveu aquilo com a sua letra. Porque isso é força para o seu espírito. É muito diferente de um WhatsApp, que você apaga, que você passa, já foi não sei quando que eu recebi isso, perdi. Porque não tem o contato de quem está te escrevendo. Porém, nós acabamos empobrecidos, achando que estamos muito modernosos, usando um aparelho eletrônico que nos faz impessoais. E mesmo quando poderíamos ser mais pessoais, nós não gostamos. Mesmo quando nós poderíamos estar falando mais de forma sincera, mesmo que curta, porque obviamente todo mundo tem seus problemas, suas necessidades, mas que você pudesse estar manifestando o seu carinho, a sua admiração, ou o seu desejo de esclarecer certos pontos, você não faz. E às vezes você faz e a pessoa vai ver 5 dias depois e também não te responde.